Mas é sempre bom estar fazendo dieta low carb. Isso é um passaporte para a saúde. Por quê? O excesso de carboidratos é um vilão para piorar nossa saúde. E, infelizmente, a grande maioria das pessoas está, ao mesmo tempo, desnutrida, interessante isso, desnutrida e com excesso de comida. Não é interessante isso? Desnutrida de minerais, de vitaminas, muito importantes, desnutrida de magnésio, está sem magnésio, sem selênio, sem silício, sem boro, sem cromo, mas está com excesso de proteína. As pessoas com essa desculpa de comer carne e comer proteína animal estão consumindo excesso de proteínas, excesso de gorduras, principalmente gordura ruim, tá? Gordura que não é saudável, como as gorduras trans, e excesso de carboidratos. As pessoas comem carboidrato demais, minha gente. Isso é um absurdo. É muito carboidrato. E esse excesso de carboidratos prejudica demais a saúde. Aliás, tudo que é excessivo prejudica a saúde, né, gente? Inclusive excesso de proteína, excesso de gordura também. Então, nós vivemos um mundo de excessos por um lado e uma falta, uma desnutrição pelo outro. E isso gera um problema muito grave de saúde crônico da população. Quais são os 5 motivos pelos quais eu faço dieta low carb? Bem, deixa eu contar para vocês o que é que eu comi hoje. Quinoa. A quinoa, ela é parte, assim, de um low carb mais light, porque tem um pouquinho de carboidrato, tem muito menos do que arroz, claro, mas tem ainda um pouco de carboidrato. Quem é bem radical, quem faz cetogênica, não come quinoa jamais, né? Frutas. As frutas são low carb. Quem pensa que fruta tem excesso de carboidrato está redondamente enganado. E consumir um prato de saladas, consumir legumes ao forno, tá? Então, nada disso aí tem excesso de carboidratos. Onde é que a gente encontra excesso de carboidratos na dieta? Arroz branco, feijão, com exceção do feijão verde, aquele que você compra da Vagem, da Vagem. Esse feijão, ele não tem excesso de carboidrato, ele pode ser consumido numa dieta low carb, porque o amido dele não é digerido pelo nosso corpo. Então, desde que esse amido não seja digerido pelo corpo, o que é que vai acontecer? Você não vai ter essa enxurrada de glicose entrando na tua corrente sanguínea, porque, gente, o amido é um carboidrato complexo que existe em tudo que é massa. Inhame, batata doce, macaxeira, os tubérculos, as raízes. Batata inglesa tem muito amido. A farinha de trigo tem muito amido, além do glúten, né, que é outra coisa. Então, tem muito alimento que as pessoas consomem. O milho tem muito amido. E esse amido, ele é uma molécula complexa, grande, que quando entra no nosso intestino, a tapioca, que é saudável, mas tem muito carboidrato. Então, se você vai comer uma tapioca, não pode comer mais nada além da tapioca. É a tua refeição do dia, tá? Todos esses alimentos, eles possuem amido. E o amido, quando entra no intestino da gente, ele vai sofrer a ação de uma enzima digestiva chamada amilase, que é fabricada pelo pâncreas e é secretada para o intestino delgado. Essa amilase vai cortar, vai quebrar essas moléculas de amido, liberando uma enxurrada de glicose dentro da tua corrente sanguínea. E, gente, tem um pessoal por aí que morre de medo, que é diabético, morre de medo de comer fruta, mas não tem medo de comer arroz e feijão. Um arroz e feijão, um prato de arroz, feijão e batata, tem muito mais carboidrato em gramas, falando em gramas, de uma forma exata, científica, de engenheiro, né, matemática, do que as frutas. E a fruta ainda tem os flavonoides, que ajudam no metabolismo da glicose, que melhoram a situação do diabético, e as frutas vão possuir as fibras, impedindo que essa glicose seja toda absorvida, coisa que não existe nessas massas. Então, o problema sério das pessoas da dieta rica em carboidratos é o excesso de glicose, que é jogado na tua corrente sanguínea, o que vai dar um pico de insulina, que é o seguinte: glicose é a moeda básica de energia do nosso corpo, mas não pode ter em excesso. Quando ela está em excesso no nosso corpo, o que é que vai acontecer? O organismo tem que metabolizar essa glicose.
tem que colocar ela dentro da célula, porque ela não pode ficar em grande quantidade circulando no sangue. Quando a glicose da gente está 80, 90, 100, chegou em 100, já chegou no limite, em que o corpo tem que fazer alguma coisa para baixar essa glicose. Porque senão ela vai se tornar nociva para o nosso organismo, para as células, ela vai agredir as células. A gente sabe que tudo em excesso vira veneno, né? Então, a insulina é um hormônio fabricado pelo pâncreas, ele é mais fabricado em resposta à quantidade de glicose que tem no sangue. Então, quando você consome essa refeição cheia de amido, com muita glicose, você vai ter um pico de glicose no teu sangue, muita glicose, chega a 150, 160, quando vai chegando por aí passa essa quantidade de glicose excessiva pelo pâncreas, aí o pâncreas fabrica, aí dá um estímulo para o pâncreas fabricar insulina. Aí vai ter um pico de insulina também junto. A insulina sobe muito no teu sangue, e essa insulina vai agir tirando a célula da corrente sanguínea e jogando para dentro das células. Então, vai tirar a glicose que está circulando na corrente sanguínea e jogar essa glicose dentro da célula, no citoplasma. E aí, a quantidade de glicose que está circulando diminui. Baixa para os níveis normais. Então, a insulina, ela regula a glicemia. O que quer dizer glicemia? Tudo que tem emia no final é que está no sangue. Glicemia é a glicose no sangue. Vai baixar com a insulina. Vai baixar porque ela vai entrar na célula através de um receptor, de uma proteína chamada GLUT4. Esse receptor, ele vai ser ativado pela insulina. A insulina abre a porta, como se fosse uma chave numa fechadura, para que, através desse orifício, a glicose possa entrar dentro da célula. Tá bom? É interessante isso, né? Bem, quando você começa a fazer uma dieta low carb, os malefícios que tem do excesso de glicose começam a diminuir. Quais são os malefícios do excesso de glicose? Vamos lá. Primeiro, obesidade. Porque essa glicose em excesso, o corpo não tem mais o que fazer com ela, ela vai entrar nas células do fígado, vai ficar muita glicose dentro da célula, e não pode ficar muita glicose dentro da célula, e o fígado tem que fazer alguma coisa com essa glicose. Aí transforma essa glicose em gordura. Então, açúcar dentro do corpo da gente vira gordura, que o fígado fabrica. E essa gordura vai ser empacotada e levada para a periferia do corpo. Então, você vai engordar aqui de lado, na tua barriga. Então, você começa a engordar quando você come muita glicose. Então, a primeira coisa de uma dieta com excesso de carboidratos é o povo tudo gordo. Segundo, é o problema do distúrbio metabólico. É o segundo problema. Você tem uma desregulação completa no metabolismo dos carboidratos. Então, você vai ter uma transformação de glicose em gordura, e essa gordura fica dentro do fígado. Ela não vai para o tecido adiposo, não vai para tua pele, para ficar fazendo banha no teu corpo. Não vai. Dá um problema chamado esteatose hepática. Essa é uma questão muito séria, muito grave, esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado, por conta do excesso de carboidratos e do desequilíbrio do metabolismo, que vai gerar o quê? Insulina muito alta, glicose alta, insulina alta, começa a desregular tudo, e daí você tem uma condição chamada síndrome metabólica. Um excesso de AGEs, que são os compostos de glicação avançada, que são tóxicos, que vão agredir as tuas artérias, vão facilitar o infarto do miocárdio, o AVC. Olha quanta bronca começa a surgir a partir de um consumo excessivo de carboidratos. Glicose em excesso destrói o cérebro, ataca o sistema nervoso. É por isso que o diabético ele tem problema, né, de neuropatia periférica. Ele pode ter problemas neurológicos graves, porque o excesso de glicose faz mal para os nervos, faz mal para o corpo inteiro. A gente não pode ter excesso de nada. Todo excesso é ruim. Então, o que ocorre, na verdade, aí é que essa glicose em excesso pode até facilitar no futuro o mal de Alzheimer. Porque, na verdade, é o seguinte, é glicose demais, insulina demais, e a célula também não pode ficar com glicose demais dentro dela. E aí ela cria uma barreira para não abrir essa portinha do GLUT4. E aí fica com a dificuldade da insulina agir. É a chamada resistência à insulina.
Então, cria um ciclo vicioso terrível. Insulina demais, não consegue funcionar, aí aumenta cada vez mais, e aí a pessoa chega a níveis estratosféricos de insulina. 30, 40, 50, e isso provoca vários problemas. Porque a insulina não só faz a glicose entrar dentro da célula, mas tem várias funções dentro do corpo da gente. Inclusive regular a circulação, imunidade, várias coisas. Até, gente, lágrima no olho. Tem muita gente com olho seco aí, porque está com resistência à insulina. Porque é preciso que a insulina haja aqui na glândula lacrimal para que haja a produção de lágrima. E sem lágrima e lubrificação no olho, o olho fica seco. Então, são muitos os problemas gerados pela resistência à insulina. E ela acontece exatamente pelo consumo excessivo de carboidrato. Não adianta tomar remédio. Não adianta ficar tomando remédio químico para resolver um problema que só vai ser resolvido pela dieta. É isso que eu falo para os meus pacientes que estão com diabetes. Tem que fazer a low carb. O que quer dizer dieta low carb? Dieta com baixo teor de carboidrato. Tá? Então, por que danado eu faço dieta low carb? Gente, eu já perdi quase 20 quilos. Quase 20 quilos. Olha os meus vídeos anteriores, como eu estava bem gordo, há 2 anos atrás. Tem até numa poltrona, que é sobre diabetes, que eu estou um monstro de gordo. Eu perdi peso, porque eu comecei a fazer low carb. Só com a low carb que eu realmente comecei a regular o meu metabolismo. Porque, na realidade, eu consumia carboidrato demais. Outra coisa péssima do excesso de carboidratos no corpo da gente é você inchar. Você incha, porque a glicose puxa água. Então, retém líquido no corpo todo. Inclusive, quando você começa a fazer a dieta low carb, um fenômeno muito, muito interessante acontece. Nos 5 primeiros dias, se você fizer uma low carb bem radical, você fica urinando, você não sabe de onde tinha tanta água dentro de você. E você seca, você desincha todo. É muito interessante isso, porque você vai ficar com menos glicose, e aí o corpo vai eliminando o excesso de líquido que estava retido por conta do excesso de glicose que tinha. Tá? Então, é outra coisa muito interessante também, tá? Outra coisa péssima do excesso de glicose é a fadiga. Aquela fadiga, aquele cansaço. O diabético sofre muito disso. Aquela indisposição, tá? Porque o excesso de glicose também afeta o funcionamento disso aqui. Isso aqui, ó. A pilha que está dentro da sua célula, chamada mitocôndria. A gente tem energia porque as mitocôndrias, que são as pilhas que estão dentro das nossas células, estão gerando energia para a gente. O excesso de glicose afeta o bom funcionamento das mitocôndrias. Então, eu vou agora falar, depois dessa explicação toda, ficou bem claro para vocês, e eu, inclusive, gostei da explicação, dá vontade até de assistir esse vídeo depois, 5 motivos pelos quais eu faço dieta low carb. Primeiro, emagrece. Não tem nada melhor para emagrecer. Tu está querendo emagrecer, não tem outra solução, não. É low carb. Então, quais são os 5 motivos? Primeiro motivo, emagrece. O segundo motivo, previne o mal de Alzheimer. Gente, vocês sabiam que os cientistas estão chamando o mal de Alzheimer de diabetes mellitus do tipo 3? É uma outra forma da diabetes se manifestar. É uma coisa terrível. Então, o excesso do consumo de carboidratos ajuda a você ter mal de Alzheimer. Então, para prevenir Alzheimer, é um segundo motivo. Terceiro motivo, aumenta a energia e a disposição. Faça um teste. Faça um teste. Não acredite em mim. Faça uma coisa agora. Não acredite em Dr. Marco Menelau. Não acredite nele. Esse cara aí não está com nada. Faça uma coisa. Experimenta. Passa 10 dias fazendo low carb. E aí você vai me dizer depois como é que você vai estar sentindo, como é que vai estar a tua energia, tá? Terceiro, aumenta a disposição. Não tem, olha, eu tenho muito mais disposição do que quando eu comia excesso de carboidratos. Quarto, pronto, faça um teste. Coma um almoço de dieta low carb bem radical. Só salada, uma proteína, ovo, tá? Pode ser um guacamole que é feito com abacate. Beleza, faz isso aí. E vê se tu vai ter aquele sono que as pessoas têm quando comem aquela buchada, então aquele feijão cheio de amido. Duvido que vai ter, vai não. E com suco de maracujá depois com açúcar. Esse sono que a pessoa tem depois de comer é o pico de insulina que dá esse sono, né?
quinto motivo, desincha o corpo. Quem não quer ter o corpo desinchado, gente? Olhe, o xixi que dá quando você faz dieta low carb é incrível. Faz xixi que não acaba mais. E está desinchando o teu corpo todo. E não é só perder peso, não, gente. É melhorar a saúde. Não é só para perder peso. Dieta low carb é para aumentar a saúde. Isso é fundamental. A gente trabalha aumentando saúde, não trabalha combatendo doença. Se você acha que o conteúdo dessa live que você está assistindo agora é um conteúdo que tem qualidade, que vai ajudar uma pessoa que você ama, que você gosta, compartilhe agora para o WhatsApp dela. Dá o teu joinha. E também aqui embaixo tem um botão inscrever, se inscreve no canal, ajuda a gente. É muito bom poder compartilhar o conhecimento, poder ajudar as pessoas. Nós estamos aqui nesse mundo para ajudarmos uns aos outros. E eu acho que conhecimento ajuda, conhecimento cura, conhecimento liberta. Ok? Muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos embora, viu? Fui! Tchau, tchau.